Que segunda semana de depoimentos, estão acontecendo na CPI da Covid-19. A partir de amanhã estão agendadas as presenças de Antônio Barra Torres, que vai representar a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e de 2 representantes da Pfizer no Brasil. Marta Dias, que assumiu o cargo em 2021, e seu antecessor, Carlos Murilo, uma das fornecedoras de vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. A polêmica do dia gira em torno de um dos depoimentos que está previsto para o próximo dia 19, quarta-feira da semana que vem. A cúpula da CPI foi alertada de que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pensa em pedir, por meio do Supremo Tribunal Federal, um habeas corpus para evitar que seja ouvido como testemunha. Pazuello chegou ao Ministério da Saúde em abril do ano passado como secretário executivo. Ele assumiu o comando da pasta interinamente após a demissão do ex-ministro Nelson Teich, que já foi ouvido pela CPI na semana passada e ficou até março deste ano. Vamos então conversar com os nossos comentaristas para saber quais as expectativas, as perspectivas para esses depoimentos que começam amanhã na CPI. Constantino, quer começar? Posso começar, Paulo. Olha, o general Pazuello, né, ele tem esse dilema, eu não sei até que ponto é verdade essa informação, né? São intrigas, são fofocas até aqui, né? Mas se ele realmente está tentando fugir desse depoimento, tem uma questão delicada aí se ele é testemunha mesmo, né? Porque, na verdade, ele está muito mais como investigado já, e para ser mais sincero e preciso, ele já é culpado, né? Condenado a julgar por essa CPI circense. Para general, o Paulo, missão dada é missão cumprida. Ele aceitou o desafio ali, se meteu numa verdadeira fria, né? Porque realmente é difícil, ele pegou o momento mais delicado ali dessa pandemia. O vice Mourão disse que foi uma jogada muito ousada e arriscada do presidente, colocar um general da ativa na pasta, e com isso eu concordo, né? Houve uma militarização ali, a questão toda da expertise dele em logística, a ideia ali era distribuir vacinas e tudo mais, e aí o resultado que temos é esse aí, né? Fica, de certa forma, o resultado final da CPI durante sua gestão para lá de satisfatório, muito aquém, né? Até que ponto isso alguma responsabilidade direta da pasta? Há um grande ponto de interrogação aqui, que essa CPI, repito, não está interessada em, de fato, averiguar, né? Não está interessada em ver o que aconteceu em outros países vizinhos, não está interessada em saber que o STF deu autonomia para estados e municípios, não está interessada em nada disso. E o Pazuello ali foi o grande alvo, por ser o ministro da Saúde nesse período, e, na verdade mesmo, queriam acertar no presidente Bolsonaro. Então, se ele está realmente tentando protelar ou fugir, postergar, eu não sei, mas eu sei que ele sabe que está indo ali para a cova dos leões, onde os leões só querem sangue, e basta ver o que aconteceu com o Queiroga, o atual ministro, né? Há pouco mais de um mês na pasta, foi convocado, e agora está lá o presidente da CPI, que é um lulista de carteirinha, dizendo que não achou satisfatória a postura e as respostas, né, do ministro, porque, na verdade, para ser satisfatória, a postura tem que ser condenando o chefe. É isso que querem ali, né? Então, acharam evasivas as respostas. Ele está há um pouco mais de um mês na pasta. É realmente uma coisa que estamos vendo aí de espetáculo circense. Eu quero trazer só um detalhe, né, para fechar, porque nós vimos aí no Fantástico ontem a tentativa, uma vez mais, de politizarem de forma abjeta a morte do humorista Paulo Gustavo, que deveria ser um fator de união e não foi, né? Para lacrarem, né, entrevistaram a mãe do humorista e talvez em busca de alguma manchete bombástica, né, para poder usar ali em cima do caixão do filho como bandeira anti-governo, anti-Bolsonaro. Só que não deu muito certo, o tiro saiu pela culatra. O que ela disse? Que a corrupção mata, né? E deu a entender o seguinte, tem que ver aí quem desviou recursos nessa pandemia. Isso é exatamente o que a população brasileira em geral está preocupada, o tal do Covidão. A pergunta que eu deixo no ar, então, é quando é que a CPI vai mostrar a que veio, sendo que a gente sabe que, na prática, ela não veio a isso, né? Mas o povo brasileiro quer ver o mínimo, quer ver a CPI trabalhando para investigar governos estaduais e municipais. Perfeito, Constantino. Amanda Klein, eu quero saber de você se o Pazuello está fugindo ou não.
Olha, eu acho que na CPI, como na vida, Paulo, vale a mesma máxima. Quem não deve, não teme. Até agora, o que o Pazuello tem feito é só fugir da CPI. Primeiro usou aquele estratagema, aquele ardil, de dizer que tinha se encontrado, tinha estado com 2 assessores próximos diagnosticados com Covid-19, portanto, não poderia comparecer presencialmente ao depoimento. Sem problemas, os senadores não se fizeram de rogados, remarcaram o depoimento para a semana que vem, para o dia 19, para que ele pudesse comparecer presencialmente depois dos 14 dias. Então, deram mais 14 dias para o Pazuello fazer o media training dele, treinar bastante e poder comparecer à CPI. Agora, hoje, houve essa bomba de que talvez ele tentasse entrar com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, argumentando, alegando que já é investigado num processo que antes estava na PGR quando ele era ministro, agora desceu para a primeira instância, sobre omissões, principalmente no socorro, no combate à pandemia em Manaus, no Amazonas. Então, essa iniciativa, primeiro que não foi confirmada, até pelos membros da CPI com quem eu conversei, né, fazendo coro até o que o Constantino disse anteriormente, por enquanto não passa de especulação, não tem nada confirmado ainda, inclusive os membros da CPI, um deles me disse, olha, seria temerário porque ele estaria se auto-incriminando, afinal de contas, porque ele não pode responder às nossas perguntas, o que ele tem para esconder. Então, essa emenda poderia sair pior do que o soneto. E, em segundo lugar, porque muito dificilmente o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Ricardo Lewandowski, que já foi sorteado para decidir questões relacionadas à CPI, como, por exemplo, aquele primeiro pedido antes da CPI começar, né, quando estava começando sobre o afastamento do Renan Calheiros da relatoria, até da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, de novo seria o ministro Ricardo Lewandowski chamado a tomar essa decisão e dificilmente ele daria essa colher de chá, seria tão camarada com o Pazuello dessa maneira. Agora, o Pazuello, ele basicamente teme 2 situações. Primeiro, ser abandonado pelo Planalto, como ele já confessou a vários interlocutores, e, em segundo lugar, ser usado como anteparo para defender, para proteger de responsabilidade o seu ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro. E vai nessa linha aquela entrevista do ex-chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Fábio Weingarten, a revista Veja, quando ele classificou a gestão de Pazuello à frente do Ministério da Saúde de incompetente, mas tentou proteger o presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, o ex-ministro e general poderia ser responsabilizado para proteger o chefe. Agora, eu queria falar um pouquinho da agenda dessa semana da CPI, porque tem muitas coisas para acontecer. Começa amanhã com o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, que é o Antônio Barra Torres, e o que os senadores, uma das coisas que os senadores vão tentar localizar, vão tentar apurar melhor, é se ele confirma o relato do ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, quando ele disse que havia um documento em papel não timbrado para mudar a bula da cloroquina e prescrever cloroquina para quem tem Covid. O Antônio Barra Torres estaria presente nessa reunião, junto com outros ministros e outros representantes do governo, e naquele momento teria dito não teria autorizado essa mudança na bula, não teria concordado com essa mudança na bula da cloroquina. Então, os senadores vão tentar reconstruir essa reunião para saber se de fato houve esse papel não timbrado, o que aconteceu, quem pediu para ele fazer essa mudança na bula da cloroquina e por que ele se recusou a endossar esse pedido. Aí depois tem o Fábio Weingarten, né? Aí eles vão começar com esse siga vacina, né? A semana passada ficou muito em cima do tratamento precoce da cloroquina, essa semana será dedicada principalmente à vacina, com os depoimentos do Fábio Weingarten, que também se envolveu nos acordos, nas tratativas para tentar comprar vacinas, principalmente a da Pfizer, mas também da Covaxin e da Sputnik, e também com CEOs e representantes da Pfizer para saber quantas tratativas se deram, quantas negativas o governo fez, quantas reuniões foram feitas em que o governo rejeitou a compra dessa vacina. Então, portanto, será uma semana longa e quente. Muito bem, Amanda Klein, Serrão, o Pazuello tem algo a explicar? Ele tem tudo a explicar. E a obrigação do general Pazuello é agir com total transparência. Pegaria muito mal se ele conseguisse um recurso que o Supremo Tribunal Federal com certeza não vai lhe dar para não comparecer a essa CPI. A postura dele tem que ser exatamente a contrária, tem que ser a de transparência total, explicação total a tudo que for perguntado. A Amanda tem razão nesse ponto, quem não deve não teme. E se deve, por acaso, tem que dar a explicação, não tem outro jeito. Essa CPI está muito clara que o objetivo dela é criar problemas para o general Pazuello,
com o objetivo básico de tentar atingir o presidente Jair Bolsonaro. Só que tem duas questões assim muito bem objetivas. A CPI foi criada para apurar, em tese, ações e omissões do governo federal. Pois bem, ações, o governo agiu o tempo todo. Omissões, o governo não omitiu, ele agiu. Agora, o que você pode questionar é que ele tenha errado. E errado não significa que seja crime. Isso, eu já disse, pode ser julgado depois pelo eleitorado se achar que Bolsonaro não funcionou direito no combate à CPI. Agora, a CPI criar na narrativa embarcada, montada, roteirizada previamente pela oposição para criminalizar o governo, isso não pode. Isso aí tem que chamar o VAR e proibir esse tipo de artimanha suja feita por senadores que ali não estão mostrando dignidade no exercício do mandato. Agora, a CPI, já que está ali e existe, ela tem que começar a fazer questionamentos sérios. Essa semana, a vacina. Por que a Pfizer, por exemplo, está aumentando o preço da vacina? A vacina vai custar aí $12, R$60 por unidade. Por que aumentaram tanto o preço da vacina? Os laboratórios teriam que ser convocados para explicar como são esses contratos com o governo federal, quem é que participa dessas intermediações, como é que ocorre o processo de licitação nesse caso, que com certeza, né, por ser um estado de emergência, não há licitação, não deve haver licitação, mas como é que esses contratos vão se dar? Então é isso que o povo quer saber, de onde vem o dinheiro, quanto vai ser gasto efetivamente, se vai haver economia ou desperdício do recurso público numa coisa tão essencial, já que todo mundo foi convencido de que precisa ter a vacina e precisa ter mesmo, então que venha a vacina, mas que ela venha dentro da legalidade. E a CPI muito bem poderia ser usada para isso. Agora, a CPI está nos devendo ainda uma clareza maior sobre a ação, essa sim, criminosa, de governadores e prefeitos. Há várias denúncias de corrupção que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelas polícias estaduais e ministérios públicos dos estados. Então, isso daí a CPI tinha que responder. Mas até agora está só na farolinha, está só na brincadeira tentando incriminar o presidente Jair Bolsonaro. É bom o pessoal tomar cuidado, porque o tiro pode sair pela culatra. Constantino pedindo a palavra. Pedi para discordar dos meus colegas numa coisa, né? Os dois repetiram que quem não deve não teme. Eu concordo em teoria, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Não é nisso que estamos vivendo no Brasil hoje. Mais cedo, e já puxando um gancho para outra pauta que temos aqui principal hoje, eu e a Amanda entrevistamos a deputada Bia Kicis e ela fez questão de destacar isso, né? Ela responde a 2 inquéritos, nunca tendo cometido nenhum crime na vida, né? Nós tivemos deputado com imunidade parlamentar preso por crime de opinião. Nós temos um Supremo Tribunal Federal hoje que rasga as leis e cria as leis. Então não é verdade que quem não deve não teme. Isso é no mundo imaginário, onde existe império da lei. No Brasil não é assim. Então eu destaco aqui também a questão do temperamento, né, do general. O próprio Mourão tocou nesse aspecto, disse que tem uma máxima dos militares, né, o cabeça fria em corpo quente. Agora, não é fácil e não deve ser fácil, né, pessoas sérias sentarem à frente de figuras como Renan Calheiros, que só não está preso porque o Brasil é o Brasil, né? E ter que responder com toda cerimônia e respeito possível, né? E qualquer deslize ali ter aquela encenação toda. Eu lembro aqui aos nossos ouvintes e telespectadores de que aconteceu lá atrás, quando Paulo Guedes, uma pessoa séria que está se dedicando ao país, né? Teve indicações de um filho de um Zé Dirceu da vida, né? É realmente uma coisa muito dura. Então, assim, quem não tem no mundo ideal é isso mesmo, né? No Brasil de hoje, o sujeito tem que sentar na frente de um Renan Calheiros, que banca o bastião da ética e investigador, né, de supostos desvios de recursos, como relator de uma CPI circense, né? Eu vou te falar, tem que ter muito sangue de barata para não mandar tomar naquele lugar. Serrão. O general, ele tem que ir para o combate, ele é preparado para o combate. E hoje nós não podemos esquecer, até que nossos militares estão estudando a questão da guerra de quinta geração, que tem o forte componente ideológico, tem elementos surpresas. Então o Pazuello tem que mostrar que está preparado para isso. Tem que ir na CPI dizer tudo o que tem que dizer e responder tudo como tem que ser feito, dentro da maior frieza e seriedade possível. Já se sabe o roteiro, o objetivo é avacalhá-lo. Então ele tem que ir lá e garantir que isso não aconteça. Amanda, você.
Eu acho que o Pazuello, ele aceitou essa missão, para usar uma palavra do jargão militar, quando ele se propôs, quando ele aceitou ser ministro da Saúde. Então, isso impõe uma série de obrigações e principalmente prestação de contas à sociedade. Ele entrou na esfera política, então ele não está só na esfera militar. Ele aceitou isso, ele entrou na esfera política, agora tem que responder, sim, as perguntas da CPI. A CPI não tem o poder de prender ou de julgar, ela não tem o poder de julgar ninguém, ela tem o poder de polícia, ela tem o poder de investigação, ela pode, no máximo, propor que determinadas pessoas sejam indiciadas aí pelos órgãos, pelos fóruns competentes, pela PGR ou pelo Ministério Público, e não são outros órgãos que vão tomar essa decisão, que vão tomar essa atitude. Então, eu acho que vale sim a máxima de quem não deve, não teme. O Pazuello, durante quase um ano que ele ficou à frente do Ministério da Saúde, ele se recusou a participar de entrevistas coletivas, foi rude em muitos momentos ao responder a perguntas de jornalistas, então ele não prestou contas à sociedade. Está mais do que na hora que ele faça isso, que ele responda pelos atos da gestão dele, não só ele, como o chefe dele. Então, é isso que a CPI está. A CPI não está tentando responsabilizar ninguém de cara, mas a CPI está tentando, sim, recontar essa história e aferir eventuais responsabilidades, responsabilizações por ações e omissões da pandemia. Essa história tem que ser recontada, essa história tem que ser revista e ser revisitada imediatamente, porque mais de 400 mil pessoas perderam a vida e, pelo que a gente está vendo, essa pandemia não vai terminar no curto prazo. Então, atitudes têm que ser corrigidas, ações têm que ser tomadas. E se a CPI tem um intuito ou tem um objetivo, é de corrigir esse curso das ações, de mudar esse curso das ações do governo federal. Do governo federal está mais presente, ele está mais presente, por exemplo, na compra das vacinas. Então, nesse sentido de pressão, a CPI faz muita diferença, sim. Vai lá, Constantino. Não, no mundo encantado da Amanda, né? Essa mídia que aí temos, junto com o Renan Calheiros e o lulista Omar Aziz, são aqueles que respondem pela sociedade, né? O governo deve satisfazer a sociedade como se o grande filtro decente fosse essa turma, né? A mídia militante, que é o partido de oposição hoje em dia ao governo, e uma figura como Renan Calheiros. Então, eu concordo que o governo sempre deve satisfação à sociedade, transparência, mas é uma piada de mau gosto achar que essa CPI com essa turma e que essa mídia, né, são realmente os grandes veículos para isso. E sobre CPI, talvez a Amanda nem lembre, mas lá atrás teve aquela do Safra, né, do Safra não, do Marca e Fonte Sindan e tudo mais, e a Heloísa Helena, do PSOL, deu voz de prisão. Cacciola, senhor Cacciola, esteja preso. Né? Então, a gente sabe, né, que na prática a CPI circense sempre é palco para uma turma que quer justamente usar como palanque eleitoral. Amanda. Porque ela pode prender em flagrante, só que quando você fala no mundo encantado da Amanda, a Amanda gosta de ver no mundo encantado da democracia, né, de ouvir todos os lados, em que a imprensa exerce um papel importante, faz um filtro importante. Aliás, é o que nós estamos tentando fazer agora, com opiniões diferentes, com opiniões divergentes, para que o público possa tomar sua decisão. E hoje não existe só a imprensa, você bem sabe, né, Rodrigo? Existem as redes sociais, então existem muitas formas das pessoas terem seu próprio filtro e se informarem, mas de qualquer forma a CPI acaba sendo um palco estandarte importante, sim, para que essas pessoas se sintam na obrigação de responder a milhares de questionamentos que foram feitos ao ex-ministro Eduardo Pazuello e que ele nunca respondeu, porque ele nunca participou de entrevistas, ele nunca respondeu a todos os questionamentos dos jornalistas, então é importante que ele o faça agora na CPI. A sociedade tem o direito de fazer, os pagadores de impostos, os contribuintes têm o direito de saber. Constantino. Não, de novo, não vou repetir. Com certeza eu concordo com a premissa. Eu só discordo veementemente do meio. Se a Amanda acha que certos jornalistas estão realmente tentando buscar a verdade, parabéns para ela nesse mundo encantado. Serrão, para a gente fechar. Para a gente fechar, eu vou dizer que tem que chamar o VAR seriamente para a nossa imprensa, que está agindo de maneira tendenciosa, em sua maioria, nessa CPI. E essa CPI, o que o povo cobra dela, e a gente vê isso claramente nas manifestações de rede social, é que o povo quer a responsabilidade de todos os entes federativos, União, estados e municípios. Quem acertou, quem errou e como vamos nos preparar para a próxima pandemia, porque daqui a pouco ela vem aí. Eu tenho mais um minuto antes da gente ir para o intervalo comercial. Amanda, quer finalizar?
Olha, Paulo, eu acho importante, de novo, a gente ficar atento à CPI dessa semana, e eu acho que ela causa esse enorme incômodo, porque ela está mostrando as vísceras aí do que foi o trato, o combate à pandemia nesse pouco mais de um ano, né? As ações e omissões, sim, do governo federal, a opção pelo tratamento precoce sem comprovação científica, a opção por tentar chegar à imunidade de rebanho, por não seguir a ciência, por tomar decisões e atitudes à revelia do Ministério da Saúde, por ter um assessoramento paralelo, médicos paralelos, por se consultar com especialistas de redes sociais e não com órgãos e com instituições com credibilidade centenária no Brasil, como o Fiocruz, Instituto Butantan, Emílio Ribas, Adolfo Lutz e tantos outros. Então, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro, melhor dizendo, fez uma opção nesse mais de um ano de pandemia de não combater a doença, de não acreditar na Covid, de minimizar, de subestimar o poder da doença e depois de achar outros instrumentos totalmente à revelia da ciência para combater, e não deu certo. E mostra e prova como chegamos até aqui, com essas mais de 400 mil mortes. Óbvio que não é responsabilizado por todas as mortes, mas é responsabilizar, sim, essas autoridades públicas e políticas por todos esses desmandos e por uma gestão muito equivocada e muito temerária da pandemia até aqui. Constantino não se aguenta. Não aguento. 1 minuto de lacração, né? Olha só, a única víscera que essa CPI está mostrando é a do sistema podre, junto com a imprensa conivente, cúmplice, né? De Renan Calheiros, que esqueceram quem é e tudo mais. Então, a única víscera que está exposta em praça pública é a desse sistema carcomido que a população não aguenta mais e vai às ruas condenar, criticar, né? Mas, de novo, dentro da bolha, onde tudo é o mundo encantado de Nárnia, né, ali eles acham que há um trabalho muito sério do Renan Calheiros e os jornalistas estão cobrindo e todos em busca da verdade por causa das 400 mil mortes do Brasil. E Uruguai, não, esquece isso. E Argentina, não, vamos falar de outra coisa. E aí vem as narrativas, o povo está cansado disso. Serrão. Pois é, e a CPI devia perguntar também ao Supremo Tribunal Federal se foi vantajoso ou não, né, ele ter dado a tal autonomia muito justa a estados e municípios para eles fazerem as besteiras e crimes que eles cometeram. Então é muito sério, o debate tinha que ser muito outro, muito mais amplo do que a narrativa esquerdista está querendo atacar apenas o presidente Bolsonaro. Está bem claro, essa CPI foi criada para desestabilizar o presidente da República e desgastá-lo ainda mais. Só que o tiro está saindo pela culatra. Estão acontecendo mais manifestações populares que estão indicando que o presidente Bolsonaro, surpreendentemente, apesar dos erros de comunicação estratégica que ele comete, ele está sendo bem avaliado por uma grande parcela da população. E essa é a tragédia para a eleição do ano que vem, para a esquerda.